Olá, internauta, ligada aqui no RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, a primeira edição do RDTV, desta terça-feira, 15 de abril de 2025. Já sabe, chegou no nosso vídeo, deixa o like, aproveita, compartilha o vídeo com o maior número de pessoas possível através das redes sociais. Estamos transmitindo este RDTV pelo facebook.com/Jornal Repórter Diário, também pelo youtube.com/Repórter Diário e também pelo Instagram, no @Repórter Diário. Mais detalhes do que acontece aqui no ABC, no repórterdiario.com.br. E nessa primeira edição do dia, comigo, Carlos Carvalho, vamos falar sobre educação, vamos voltar a falar sobre o Observatório de Políticas Públicas Educacionais do ABC, é um trabalho feito aí pela Universidade Federal do ABC, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e o projeto que a gente já abordou ali quando ele iniciou no ano passado, né? A gente teve já um primeiro ponto sobre esse observatório, e agora é tentar entender como é que foi 2024, o resumo de 2024, e, lógico, buscar entender qual vai ser o resumo para 2025, né? A esperança para 2025 dos avanços, principalmente levando em conta aí as políticas municipais, né, os planos municipais de educação, já que estamos muito perto aí da atualização de boa parte deles ainda nesse ano e alguns já para o ano que vem. Para falar com a gente sobre este assunto, vou colocar na tela o professor Dr. Salomão Ximenes, que é professor da Faculdade de Educação da USP, é membro do programa de pós-graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC e é o coordenador do Observatório Regional de Políticas Educacionais do Grande ABC, além de professor da UFABC. Professor Salomão, boa tarde, bem-vindo. Professor Salomão? Opa, travou a imagem do professor Salomão. Vamos ver se a gente consegue reiniciar aqui com ele a nossa programação. Estava tudo certinho aqui a gente entrar no ar. Agora voltou. Agora estou vendo aqui que voltou. Agora sim. Professor Salomão Ximenes, boa tarde, bem-vindo. Tem uma travada, né? Mas isso acontece. Obrigado, Carlos, pelo convite, né? E também minha saudação a todo mundo que acompanha aí a programação do Repórter Diário, enfim, e fico à disposição para a gente conversar. Muito bem, professor. Vamos falar primeiro do que foi 2024, né? Tentar fazer um breve resumo sobre o trabalho de vocês, porque a nossa última conversa a gente falava muito sobre a preocupação que existia sobre os planos municipais de educação. Vocês até estavam fazendo uma parceria com o Diadema para fazer uma avaliação sobre todo o processo, mas como é que você consegue resumir para a gente o trabalho do Observatório durante o ano passado? O Observatório de Políticas Educacionais, né, do Grande ABC, foi mencionado já por você, é um projeto de pesquisa, mas também um projeto de construção de uma política pública, no caso, uma política pública de articulação entre a universidade e o consórcio intermunicipal Grande ABC, né? O Grande ABC tem essa vantagem, digamos assim, essa conquista, que é ter uma instituição intermunicipal de articulação regional, né, com um trabalho importante na área da educação, e também articulando o observatório os 7 municípios da região do Grande ABC, na perspectiva de uma colaboração mútua, né? Nós falamos que é uma colaboração intermunicipal e interinstitucional, né, para o processo de construção, monitoramento, diagnóstico, aprimoramento das políticas educacionais no Grande ABC. Né, e ele é implementado a partir de 2024 com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, numa linha específica da FAPESP, que é uma linha de apoio à implementação de políticas públicas com esse desenho, ou seja, de colaboração entre o campo acadêmico e o campo das gestões públicas. Aliás, diga-se de passagem, é importante a gente mencionar, nesse momento a FAPESP, enfim, está recebendo novas propostas, né, pessoas vinculadas às gestões públicas da região, às universidades, podem pleitear também projetos nessa linha, no sentido de pensar aprimoramento colaborativo de políticas na educação e em outras áreas, né? Mas é isso. Em 2024, a gente inicia esse processo de implementação do observatório. O projeto tem uma duração para essa implementação inicial de 3 anos, indo até 2026. Em 2024, o que nós fizemos foi constituir a estrutura básica de funcionamento
do observatório, com a sua equipe técnica de bolsistas e pesquisadores que trabalham na produção de informações, de dados, de análise sobre as políticas públicas da região, e construímos uma rotina de funcionamento. Então, nós temos nos encontrado frequentemente com as gestões municipais, reunindo as gestões, os pesquisadores, a equipe técnica do observatório, para a construção dessa agenda de trabalho de implementação do observatório. Então, essa foi uma conquista. Além disso, você mencionou, né, nós desenvolvemos, isso estava na nossa metodologia inicial, né, o que nós chamamos de um projeto piloto, em parceria com o município de Diadema, em 2024. Né? O município de Diadema foi escolhido naquela ocasião, porque lá em Diadema havia uma experiência, na verdade, né? Havia, porque, enfim, é anterior ao Observatório de Políticas Educacionais do Grande ABC, por isso que eu falei que já havia, antes da criação do observatório, uma experiência de um observatório de políticas educacionais de Diadema, vinculado à Secretaria Municipal daquele município, que fazia, né, naquela ocasião que a gente implementou o projeto, estava iniciando o processo de balanço, de monitoramento da execução do Plano Municipal de Educação de Diadema. Então, nós fizemos uma parceria para que esse balanço, esse monitoramento, ele fosse feito, que no caso de Diadema era a segunda edição, eles já tinham feito uma primeira edição do monitoramento do Plano Municipal em 2022, e o de 2024, ou seja, nós propusemos que fosse feito em parceria entre o Observatório de Políticas Educacionais do Grande ABC e o Observatório de Educação de Diadema. Né? Assim, a gente pôde se valer da experiência daquele município para aprender, inclusive, bastante sobre as possibilidades de fazer esse monitoramento em diálogo com as comunidades escolares, em diálogo com os diferentes setores da Secretaria de Educação. Isso resultou numa publicação que está disponibilizada na UFABC, no site da UFABC, no site da Secretaria Municipal de Educação de Diadema, do consórcio, que é um relatório um segundo relatório de monitoramento da implementação do Plano Municipal de Educação de Diadema, que levanta uma série de dados, né, mas mais do que dados, ou seja, uma série de análises, né, sobre o processo de implementação das políticas públicas voltadas à realização do Plano Municipal de Educação naquela cidade. É importante também destacar, Carlos, que a gente, né, enquanto observatório, prioriza esse enfoque sobre os planos de educação. Nós temos o Plano Nacional de Educação, que encerra a sua vigência agora em 2025, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso em seguida. O Plano Estadual, no ABC nós temos o Plano Regional e temos os Planos Municipais de Educação dos 7 municípios. E os planos, eles têm uma característica de serem documentos plurianuais, ou seja, eles cobrem um período de 10 anos de implementação da política educacional. Então, eles se mantêm apesar das mudanças nas gestões públicas, das orientações políticas, né? A ideia de que a educação precisa de um planejamento de políticas públicas de médio e longo prazo. O Observatório ele tem esse sentido também, ou seja, ele é um projeto estável, de Estado, né, que pertence à região do Grande ABC, independentemente das gestões que estão localizadas no momento. Né? A gente teve um processo agora de mudança democrática, né, de gestões no Grande ABC, algumas com continuidade, outras com mudança de orientação política, mas o observatório ele se coloca, assim como o próprio consórcio, os planos, né, numa perspectiva de continuidade do trabalho em cooperação com esses municípios. Então, naquele momento, nós fizemos aquele processo de imersão, digamos assim, de um projeto piloto, com a perspectiva de, com os aprendizados que a gente tirou dali, isso inclusive está registrado nesse documento que eu mencionei, em trabalhos científicos que estão sendo discutidos em eventos acadêmicos, para poder, ou seja, a partir de 2025, dar continuidade a esse trabalho de uma forma ainda mais qualificada, e aí agora a nossa expectativa é ampliar esse trabalho para o conjunto dos 7 municípios da região do Grande ABC. Né? Só para finalizar, além disso, nós fizemos um evento público, né, em 2024, que foi bastante importante, discutindo vários dos aspectos das políticas educacionais com efeito no território do Grande ABC. Né? Ainda não foi, a gente não considera o lançamento do observatório, mas foi um primeiro momento de apresentação pública
dos resultados desse trabalho coletivo, né, que vem sendo desenvolvido, que começou a ser desenvolvido ali no primeiro semestre de 2024. Muito bem. Até para aproveitar essa questão de Diadema, que agora vai ser ampliado esse ano para os 7 municípios, o que vocês observaram em relação a esse processo de Diadema e que, de algum modo, vocês também vão ou tentar comparar, ou tentar fazer algum estudo para ver se tem algo parecido nos outros municípios? O que você poderia destacar que é algo que a gente poderia ficar mais de olho em relação à educação regional? Veja lá, a gente, assim, vou tentar resumir em 3, né, grandes questões, assim, para a gente pensar esse processo de continuidade do trabalho de cooperação, né, considerando que nós, né, estamos em 2025, né, no último ano de vigência do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação em vigor, ele, na verdade, deveria ter ido até 2024, né, ele era um plano de junho de 2014 a junho de 2024. A questão é que houve um atraso na tramitação do Plano Nacional de Educação, em função de omissões também no âmbito do governo federal, num dado contexto, né? E o que aconteceu foi a prorrogação em lei do prazo de vigência do plano, que deveria ter encerrado em 24, né? E essa prorrogação vai até 31 de dezembro deste ano de 2025. Aprovado o novo Plano Nacional de Educação, agora recentemente foi instalada a comissão especial que vai analisar o projeto de lei encaminhado pelo governo federal, né, presidido pelo deputado Moses, do Ceará, e com a relatoria da deputada Tabata Amaral, de São Paulo. Encerrado esse processo, os municípios, estados e, no caso da ABC, a nossa região, vão ter que discutir e aprovar os seus planos decenais, seus planos municipais, estadual e regional para os próximos 10 anos. A nossa expectativa é em 2026, né? Então, eu estou relatando isso porque o sentido desse trabalho com o Diadema, o sentido desse trabalho nosso ao longo desses anos de implementação do observatório também é estabelecer condições melhores, né, para a produção desse próximo planejamento decenal da educação no grande ABC, né? E aí, no diálogo com o projeto piloto, 3 grandes questões apareceram, mas elas aparecem também no diálogo com os demais municípios que a gente tem tido nas reuniões regulares, né, do observatório. Pelo menos uma vez por mês a gente reúne todo mundo na sede do consórcio intermunicipal, né? A primeira questão é a necessidade de dar mais relevância e mais, digamos, concretude, né, às metas e estratégias dos planos de educação, considerando os desafios específicos do território do Grande ABC e de cada um dos municípios envolvidos, né? Nós estamos concluindo um processo de investigação sobre o conteúdo dos planos de educação em vigor nesse momento no Grande ABC, e a gente vê coisas muito distintas, né? Planos que, em alguma medida, procuram responder aos desafios do território do seu município, envolvendo tanto a rede municipal, como estadual, como a rede federal de educação. Outros planos que são muito abstratos, ou seja, são planos que meio que, né, a gente costuma dizer, copia, cola das metas e estratégias do Plano Nacional, sem se preocupar com uma maior articulação daquilo com a realidade local, né? Então, é muito importante, isso a gente aprendeu, né, no trabalho desse primeiro ano, é muito importante que o próximo ciclo de planejamento parta de um diagnóstico muito qualificado, né, de preferência, né, na verdade, necessariamente com a participação dos gestores, mas também das escolas e das comunidades escolares, sobre quais são os desafios e as demandas para a educação naquele território do município e no território do Grande ABC. Não dá para esperar que planos de educação descontextualizados das suas realidades, eles possam depois vir a animar, né, ou seja, apoiar o desenvolvimento de políticas educacionais relevantes, democráticas, né? Então, esse é um aprendizado importante. Eu coloco isso porque é isso, ou seja, no trabalho, e o segundo aprendizado era esse, né?
Os municípios, em geral, têm um conjunto de políticas, né, públicas de educação voltadas, né, a atender às demandas populares, por creche, por pré-escola, por formação de professores, oferta de educação no ensino fundamental, em tempo integral, a questão da educação inclusiva, né, ou seja, o atendimento igualitário, né, com atendimento qualificado das pessoas com deficiência, enfim, formação nas diferentes áreas, né, de currículo, como educação para as relações raciais, né, o próprio letramento em línguas e matemática, enfim. Agora, a questão é, em que medida essas políticas públicas se articulam com aquelas metas e estratégias dos planos de educação, né? A gente vê que, na verdade, por uma ausência de um diagnóstico mais qualificado, né, muitas vezes as políticas, elas não respondem diretamente àquelas metas e estratégias dos planos de educação. Não há uma articulação orgânica entre os planos, as políticas e algo que é fundamental também para se pensar as políticas educacionais, que é o orçamento da educação no município, né? Então, esse é um desafio, assim, ou seja, uma necessidade de uma articulação orgânica dessas dimensões, digamos assim, né, das políticas educacionais, ou seja, construir um plano que seja contextualizado, pensar políticas públicas que respondam a esse plano contextualizado com orçamento público. E a terceira dimensão, e aí só para a gente voltar, né, a dialogar, que é fundamental, né, é que os municípios e o observatório tem o sentido de apoiar esse tipo de iniciativa, também se qualifiquem, né, para esse processo de monitoramento, de acompanhamento democrático, né, dos resultados dos planos de educação e das políticas educacionais, né? É importante que os municípios tenham, por exemplo, nas suas secretarias, instâncias, né, de análise da política, de acompanhamento, de monitoramento, que possam dar uma devolutiva, né? Ou seja, nós estamos alcançando as metas do plano, nós estamos oferecendo uma educação mais democrática, que alcança mais, que enfrenta desigualdades, né? Como é que a gente observa isso nos indicadores educacionais do INEP, o censo escolar, no censo demográfico, eventuais pesquisas que os municípios possam fazer em parceria com as universidades, né? Ou seja, mas é necessário que exista, né, a gente poderia chamar de ou seja, Diadema chamou e a gente está chamando de observatório, né? Mas, ou seja, um centro de pensamento, né? Ou seja, uma instância pública que ajude, né? E aí é fundamental que essas instâncias sejam democráticas, né? E aí a importância também de que todos os municípios, esse é um aprendizado também, instituam, né? Mas não só instituam, né? Fortaleçam, considerem, deem condições de trabalho, deem escuta, né, para os fóruns municipais de educação e o fórum regional, que articula os 7 municípios. Os fóruns, eles reúnem os gestores, mas reúnem também movimentos sociais, movimentos sindicais, educadoras, educadores, estudantes, familiares, né, numa instância autônoma que tem o papel de monitorar também a implementação dos planos numa perspectiva democrática. Então, todos os municípios têm que ter fóruns fortalecidos, com funcionamento regular, com acesso aos dados, né? Então, a gente aprende muito nessa relação no projeto piloto, né? E, a partir disso, começa a poder pensar como, a partir dessas premissas, a gente pode estabelecer um diálogo com os municípios, né? Na continuidade do trabalho com Diadema, né? A gente tem uma mudança de gestão, né? Alternância de gestão em Diadema nesse momento, mas felizmente, né, já com um diálogo estabelecido, bastante promissor com a gestão atual, no sentido de dar continuidade ao trabalho de parceria com o Observatório. A gente respeita, né, ou seja, as orientações políticas, entende que há visões diferentes sobre a educação, né, mas o sentido dos planos de educação e o sentido de projetos como o Observatório é valorizar aquilo que é permanente, né? O que está na nossa Constituição Federal como direito à educação, na LDB, no Plano Nacional de Educação, nos planos municipais. Isso é o caráter permanente das políticas educacionais e nós temos que defender isso, valorizar e implementar a despeito das diferenças, né, que possam haver na forma de implementação, enfim, né, nas visões que se tem sobre a política educacional.
Deixa eu aproveitar esse ponto, porque ele é muito interessante, porque até para fazer uma comparação um pouco mais ampla, né? Mas nós temos nos municípios os planos diretores, são planos mais longos, de 10 anos. Você tem planos plurianuais, são planos com 4 anos, e você tem os orçamentos que vão de ano a ano. Muitas vezes a gente percebe nessa leitura de que os municípios, às vezes, esquecem completamente o que está no plano plurianual e o que está no plano diretor e começa a fazer investimentos que estão muito fora daquela linha, né? E a gente tem o plano diretor, entre aspas, ele estaria acima de qualquer gestão, qualquer ideologia, que ele está pensando a cidade na próxima década. Fazendo uma comparação, seria o que é o plano de educação, né? O plano municipal de educação pensa acima da gestão, acima da ideologia, acima de questões partidárias e visa o que a educação daquela cidade precisa evoluir. Aí eu faço essa pergunta em cima dessas primeiras observações que vocês vão tendo. Os municípios, eles conseguem entender isso, os gestores conseguem entender que eles precisam lidar com algo que não é algo da gestão ou algo da ideologia de cada gestor, mas é algo para o futuro da cidade. Eles conseguem fazer essa leitura mais ampla ou ainda existe dificuldade de fazer essa leitura da importância de um plano longo como esse? Carlos, eu vejo que a ideia, né, dos planos decenais de educação como referência central da atuação, né, das secretarias é uma ideia relativamente bem estabelecida, né? O que eu acho que nós temos que avançar muito ainda, né, é nessa dimensão que você levanta, e eu mencionava antes, que é, ou seja, o plano não é algo que se faz a cada 10 anos, né, e ao longo da década, digamos, eu vou tentando ali demonstrar como as políticas que eu decidi, né, na minha gestão respondem ou não às metas do plano, né, ocasionalmente, digamos assim. Mas é o desafio da gente dar o que eu chamei de um sentido orgânico a esse planejamento, né, que ele de fato possa refletir em políticas públicas orientadas ao cumprimento de cada uma das metas e estratégias do plano com financiamento adequado, né? E aí esse financiamento, inclusive, refletindo no ciclo de planejamento orçamentário, que é um outro ciclo, né? E que você tem razão, ou seja, muitas vezes não dialogam, né? Esses ciclos, eles não dialogam. Isso não é um problema de um município específico, né? Isso é um desafio também no âmbito federal, do governo federal, ou seja, a necessidade de uma articulação, né, do plano nacional, do plano plurianual com os planos, com o plano nacional de educação, né? O plano nacional de educação estabelece um conjunto de metas de democratização, de valorização do magistério, dos trabalhadoras e trabalhadores da educação, e muitas vezes, ou seja, outros imperativos, né, de ordem econômica, de ordem de ajuste fiscal, né, de superávit, etc., se impõem sobre essas metas, né, do Plano Nacional de Educação. Nos municípios não é diferente. Então, nós temos que avançar, de fato, para que para construir essa organicidade entre o planejamento de longo prazo e de médio prazo da educação e o ciclo orçamentário. Isso é um desafio importante, né? Enfim, acho que o observatório, né, projetos como o observatório, eles vêm justamente tentar preencher esse meio de campo, né? Ou seja, essa necessidade da gente ter mais aporte técnico, né, mais apoio também entre os municípios, com a universidade, com os fóruns de educação, para que a gente possa construir essas mediações, né, no campo das políticas públicas, né? Os gestores, em geral, né, ou seja, eles são muito pressionados, né, para dar respostas imediatas, né? No sentido de que, ou seja, isso não é nenhum demérito, isso em alguma medida também é resultado do sistema democrático eleitoral, né? O sujeito ocupa uma prefeitura, uma gestão, enfim, ele, no primeiro ano ele vai, né, se organizar, enfim, e é muito intencionado a construir políticas, né, que tenham uma identidade, que deem respostas imediatas. O problema é que na área da educação, né, é muito difícil você produzir respostas que sejam de fato relevantes, né, significativas para enfrentar a desigualdade, para uma melhor distribuição da oferta, atender mais pessoas com qualidade, com democratização.
que não seja uma política de médio e longo prazo, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Ou seja, como é que a gente passa a valorizar também aquela gestão que tem um compromisso com o planejamento de médio e longo prazo, né? Ainda que as gestões tenham as suas marcas, né, tenham as suas propostas, isso é natural numa democracia, né, representativa, mas que antes disso a gente tem um compromisso com o que está pactuado, né, no médio e longo prazo dos planos de educação. O que não dá, ou seja, para você começar, né, a implementar medidas que desviam, né, daquele planejamento estabelecido, né, com projetos que fogem totalmente, né, ao que foi pactuado, acordado, né, nesse planejamento decenal da educação. Né, um exemplo, enfim, que me vem, né, enfim, o exemplo da militarização da educação básica, né, ou seja, eu particularmente sou muito crítico a esse tipo de solução, né, entre aspas, né, porque, enfim, isso não resolve nada daqueles desafios que são os desafios, né, da educação brasileira, além de não ter nenhum tipo de previsão nessa pactuação legal, nos planos de educação, na LDB, né? Então, esse é um desafio tremendo, né? Mas eu diria que não é algo específico do ABC ou de uma gestão específica, é um desafio que está colocado no fortalecimento das políticas educacionais do país, né? Nós ainda temos, apesar de se falar muito de educação pública, né, de priorização da educação, mas temos desafios muito concretos ainda, de transformar essa prioridade em algo que seja permanente, coerente, orgânico, democrático, né? E com essa visão de longo prazo, articulado ao desenvolvimento econômico do país, que é como a gente vê essa ideia dos planos nacionais e dos planos de educação. Exatamente. Eu até faço essa pergunta porque por dois motivos, né? O primeiro é que no Brasil a gente não tem uma cultura de programas de longo prazo. Isso para tudo, tá, pessoal? Não é uma coisa ou outra, é para tudo. A gente é muito imediatista, né? A gente prefere resolver o buraco que está ali na rua, às vezes é um buraco pequeno, pode ser resolvido em um segundo, vai colocar assim de brincadeira, mas a gente não pensa no longo prazo, como é que a gente pode deixar aquela rua sempre com qualidade. Então, só para dar um exemplo bobo, mas é uma preocupação que eu tenho. A segunda questão de preocupação que eu tenho, e que eu até abordei contigo na primeira entrevista, no ano passado, é a questão de que quando os planos municipais foram aprovados, há quase 10 anos atrás, a gente pouco falou sobre os planos, sobre aquilo que eles traziam de novidades, sobre as metas, e todo mundo focou em algo que nem sequer tinha sido debatido em relação aos planos, que é a questão da ideologia de gênero e tal, aquela bagunça toda que a gente já abordou, a gente não precisa nem voltar a falar desse assunto. Por isso que eu queria entender se, uma década depois, os municípios têm noção de que eles precisam cumprir metas, cumprir ações, e que existem coisas importantes, mas que só vão ter resultado lá na frente, né? A gente não vai ter algo palpável agora, né? Agora a gente só vai acompanhar o que acontece, mas lá na frente a gente vai ter o resultado propriamente dito. Por isso que eu faço essa pergunta, porque é uma preocupação muito grande. Só para a gente fechar aqui a entrevista, professor Salomão, o senhor, né, falou, tem a reunião ali mensalmente no consórcio, o consórcio também ajudando muito nesse processo. De algum modo, é possível que os municípios, lógico, guardada algumas diferenças específicas de cada cidade, mas é possível imaginar que os municípios, pelo menos daquilo que é um pouco mais amplo, repitam em seus futuros planos municipais alguns temas específicos, por exemplo, investimento em educação especial, né? A gente tem cada vez mais crianças sendo diagnosticadas com TDAH ou com o transtorno do espectro autista, então isso virou uma preocupação de ter professores específicos para isso, eles estão se preocupando com esse tipo de meta, a questão da alfabetização, né, com qualidade, para que o aluno saiba não só ler e escrever, mas que entenda aquilo que está lendo e escrevendo, tem essa possibilidade desse caminho regionalizado ou não? O que o senhor observa é que vai ter uma conversa regional, mas cada município vai acabar fazendo o seu muito especificamente. Carlos, nós estamos nesse momento, né, pensando em 4 eixos de ação para o Observatório nesse ano de 25, né, que é um eixo, primeiro é consolidar e fazer o lançamento público do Observatório, né, nós já temos um site em construção, um logotipo, vamos fazer um grande evento de lançamento, com a mobilização dos municípios, dos fóruns, dos movimentos sociais da região, né, e convidando também parceiros nacionais, né. Um outro aspecto importante para esse ano é o aspecto do diagnóstico
da realidade dos municípios preparatório para a construção desse novo ciclo de planejamento, né? Porque como houve esse adiamento da fase final do Plano Nacional de Educação e esse ano de 2025, que no projeto original a gente estaria construindo os planos municipais, na verdade, é um ano de acompanhamento da tramitação do Plano Nacional e de incidência nessa tramitação. Então, 2025 virou um ano privilegiado, também por ser o primeiro ano das gestões, novas gestões, para fazer um bom diagnóstico da realidade dos municípios, em cima dessas questões que você levanta. Então, o diagnóstico ele envolve tanto olhar para os indicadores educacionais, para perceber quais são aqueles desafios na perspectiva das políticas públicas que estão colocadas, como na nossa proposta e na nossa metodologia, envolve também mobilizar as escolas públicas, estaduais e municipais, para que elas participem desse processo de diagnóstico e possam também contribuir com esse processo de construção do planejamento de longo prazo. Para isso, a gente tem oferecido e está articulando a implementação da metodologia de indicadores de qualidade na educação, desenvolvido pela Ação Educativa, numa parceria histórica com o Ministério da Educação, que é uma metodologia de escuta, de mobilização das escolas para uma discussão mais ampla sobre esse elemento da qualidade da educação, enfim. Algumas coisas nesse diagnóstico que a gente tem feito e quer aprofundar na relação específica com cada um dos municípios já nos chamam a atenção. Agora, recentemente, inclusive, semana passada, houve a divulgação atrasada, mas saiu, do Censo Escolar de 2024, que enfim, é o retrato da educação pública coletada pelo INEP, vinculado ao Ministério da Educação. E no grande ABC, ou seja, questões que nos preocuparam ali, olhando para os dados e fazendo a série histórica de 2010 para cá. A gente faz uma série histórica um pouco mais longa para perceber essa tendência. Uma primeira questão é uma certa estagnação que há na ampliação do acesso à creche. A gente teve um aumento de 2010 a 2020, mas de 2020 para cá, para 2024, que é o último dado, há uma estagnação, ou seja, a gente continua tendo crianças, sobretudo crianças da periferia, mais pobres, não brancas, que não têm acesso à creche, apesar das famílias demandarem, e no quadro geral do grande ABC, aqui eu não estou falando de nenhum município específico, é claro que aí há variações, se a gente abre por município, mas a gente estagnou, a gente não criou vaga nova, pública, entre 2020 e 2024. Esse é um movimento muito preocupante, porque ainda estamos longe de atender a meta de 50% pelo menos da população de 0 a 3 anos atendida em creche. Outra preocupação que ressalta ali, você mencionou, é o aumento significativo da população público-alvo da educação especial inclusiva. Esse pode ser um indicador positivo, ou seja, nós temos cada vez mais diagnóstico, reconhecimento de que há necessidade do atendimento inclusivo, atendimento educacional inclusivo da população com deficiência nas escolas públicas comuns, isso é importante que se diga, mas também é importante, a gente tem cada vez dialogado sobre isso, contextualizar, compreender esse fenômeno, que é um aumento significativo, que traz desafios do ponto de vista da necessidade de um financiamento adequado, de maior ou seja, de formação, de condições de trabalho para os educadores e para as educadoras nas escolas, ou seja, uma inclusão com qualidade requer uma educação de qualidade, com financiamento adequado, com valorização do magistério, E outras duas preocupações, só para sintetizar, mas bastante relevantes, diz respeito a uma diminuição muito significativa da participação da rede estadual na oferta de educação básica, especificamente dos anos finais do ensino fundamental. Nós ainda temos que compreender a fundo esse dado, mas a rede estadual no grande ABC é uma rede hoje muito menor do que ela era há uma década, Isso, enfim, tem significado fechamento de salas,
né, a redução da oferta, uma maior dificuldade de continuidade dos estudos, porque nós temos uma rede no ABC que ou seja, praticamente os municípios atendem até os anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, primeiro ao quinto ano, e o Estado atende do sexto ao, né, nono ano do ensino fundamental e ensino médio. Se o Estado reduz muito a sua oferta, essa população deveria estar indo para os municípios de forma pactuada, mas isso não está acontecendo. Né? Ela está, na verdade, ou seja, nós estamos deixando de ter matrículas. Né? Então, nós temos que investigar mais a fundo isso. E um desafio que está colocado é trazer o Estado de São Paulo para esse processo de diálogo também. É um desafio muito grande, não só aqui no ABC, né, mas em todo o Estado de São Paulo, ou seja, dialogar com a rede estadual, né, sobre esses desafios, né, da colaboração para a oferta de políticas educacionais. E, por fim, a questão da educação de jovens e adultos. É uma grande preocupação. Né? Nós, no Grande ABC, no país todo, mas no Grande ABC é ainda mais grave. Né? A gente, lamentavelmente, vive um processo de quase extinção da oferta de educação pública, gratuita, de qualidade, para a população que não pôde estudar na idade tida como regular. Né? Ou seja, o público da educação de jovens e adultos, pessoas com mais de 18 anos que não concluíram a educação básica. O Estado de São Paulo também praticamente eliminou a oferta de educação de jovens e adultos regular e os municípios diminuíram muito, mais da metade, né, do que era há uma década atrás. Então, isso não significa, ou seja, diminuição da demanda. Nós continuamos tendo uma demanda muito grande de pessoas que não concluíram a educação básica, que precisariam retornar aos estudos para concluir a educação básica. Mas nós não temos uma oferta. Né? Então, são questões estruturais da política, né, que afetam a todos os municípios. Né? É isso que eu estou querendo ressaltar, ou seja, e nós vamos ter que olhar, fazer um diagnóstico profundo sobre cada uma dessas questões e outras questões que aparecem nesses indicadores para pensar um planejamento e uma ação de políticas públicas que seja coerente com esses desafios específicos, né? Não abstratos, mas que sejam coerentes. Como é que nós vamos enfrentar cada um desses aspectos? Inclusive, é sempre importante, né, ressaltar, ou seja, a necessidade da colaboração federativa com o Estado, mas também com o governo federal. Né? Uma necessidade de um financiamento adequado, de uma qualificação do Fundo de Financiamento da Educação Básica para o atendimento de toda a população nos municípios. Tá? Mas é isso, agradeço essa oportunidade da gente voltar a conversar. Enfim, que são muitos temas, né? A gente acaba passando cada um deles rapidamente, mas eu acho que cada um dos aspectos que a gente comentou aqui daria um programa. Tá? Não estou me convidando, você pode convidar outras pessoas do observatório, né? Mas daria um programa. Enfim, é isso. Não, já está feita aqui a proposta. Então, para a gente tentar, até para não ficar com muito espaçada de uma entrevista para outra, a gente vai trazendo os temas específicos, os desafios específicos, que é bom lembrar, né? O Observatório conta com GTs específicos em funcionamento, né? Relações étnico-raciais e de gênero, EJA, educação inclusiva, ensino superior, de dados, financiamento de educação, trabalhadores de educação, monitoramento e avaliação, infâncias e ensino fundamental. Então, está de olho em todo esse processo, a gente realmente tem que estar de olho, não só porque a gente está próximo ainda da atualização do Plano Nacional de Educação e, por consequência, dos planos estaduais, dos planos municipais, mas também com uma forma da gente fiscalizar esse trabalho, né? E diferente do que aconteceu há 10 anos atrás, que os planos foram aprovados e a gente acabou não fazendo a fiscalização correta, né? Dessa vez temos a oportunidade de fazer um bom trabalho e trazer todos esses aspectos para todo mundo aqui da região. Conversamos... talvez, desculpa, cara, só, né, Sérgio, o diagnóstico, né, nesse momento é fundamental, Sim. Sérgio. A gente sabe que os planos não foram cumpridos, né? Mas por que eles não foram cumpridos? A importância da gente fazer um bom diagnóstico, né, e de quais são os desafios para pensar no planejamento, né, no próximo período. E queria reforçar isso que você mencionou, né, deixar o convite também, eu devia ter falado isso antes, para quem tiver interesse de participar do projeto, enfim, procure o seu Fórum Municipal de Educação, Fórum Regional de Educação. Se está na universidade, procurem, né, algum professor, professora que está participando do projeto. Enfim, nas gestões públicas também procurem, né, participar, né, do observatório. A gente tem, né, recebido pessoas interessadas em aprofundar os estudos, em colaborar. Né, enfim, o observatório é um projeto aberto também a partir dessas composições de pessoas da universidade, educadores, das gestões públicas do Grande ABC.
Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, professor Salomão. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado. Muito bem. Está aí o professor Salomão Ximenes, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, coordenador do Observatório Regional de Políticas Educacionais do Grande ABC e também professor da própria Universidade Federal da nossa região. Se você perdeu alguma parte do programa, dá um F5 no computador ou atualiza no seu celular o facebook.com/Jornal Repórter Diário, o youtube.com/Repórter Diário e também o Instagram no @Repórter Diário. Mais detalhes no repórterdiario.com.br. Para quem está acompanhando a gente ao vivo, daqui a pouco, às 17 horas, voltaremos com mais RDTV. Vamos falar sobre direitos humanos com o advogado Ariel de Castro Alves, que assumiu essa comissão dentro da OAB de São Bernardo do Campo. Então, um grande abraço a todos, uma ótima tarde e até o próximo programa. Onde nasce o orgulho? Nasce na esperança, nos primeiros passos, naquilo que construímos com dedicação. Como a nossa Santo André, uma cidade feita com trabalho, coragem e transformação, que pulsa no talento e na inovação e traz um novo olhar no cuidado com as pessoas. Se o futuro é feito por quem acredita, Santo André está no caminho certo. Santo André, 472 anos. Em cada canto, uma história. Em cada história, um orgulho.